Conhecidos como dois jogadores talentosos de diferentes gerações, Ronaldinho e Pelé são dois astros do futebol. São verdadeiras referências do futebol brasileiro, considerados melhores do mundo. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha acirrada entre Ronaldinho versus Pelé. Então bora pro fight! Velocidade. Os dois craques do futebol sempre foram jogadores ágeis em campo, mas qual deles será que conseguia atingir a maior velocidade? O craque Pelé, por exemplo, era um jogador incrivelmente habilidoso e ágil dentro do campo, mas ele se destacava mais por sua habilidade técnica, enquanto sua velocidade não era o fator principal de seu estilo de jogo. E pelo fato de ter jogado há muito tempo, não há registros oficiais da velocidade máxima que ele alcançava. Ronaldinho, por sua vez, embora não fosse muito conhecido por sua velocidade, ele conseguia compensar usando sua agilidade e também com sua habilidade de realizar mudanças rápidas de direção. Além disso, o craque brasileiro tinha um controle de bola excepcional e conseguia correr com a bola muito próxima ao pé, mostrando toda sua destreza e agilidade em campo, mantendo a posse de bola enquanto avançava em direção ao gol. Não há um registro oficial de sua velocidade máxima, mas estima-se que ele corria por volta de 32 km por hora em campo. Como Ronaldinho alcançava a maior velocidade em campo? Ponto para ele! Força. Em termos de força física, os dois jogadores possuíam características corporais semelhantes, mas quem é o mais forte? Ronaldinho, por exemplo, possuía um bom porte físico, com uma altura de 1,82 de altura, pesando por volta de 80 quilos. Essas características marcantes lhe conferiam uma imponente e notável presença física em campo, bem como uma excelente capacidade natural de enfrentar embates físicos com efetividade. O Rei Pelé, por sua vez, tinha um físico leve e uma estatura mediana, possuindo uma altura de 1,73, peso de aproximadamente 70 quilos, o que lhe colocava em desvantagem em disputas físicas contra os defensores. No entanto, o craque brasileiro conseguia compensar essa falta de força com sua habilidade técnica refinada e impressionante. Mesmo enfrentando marcações duras dos zagueiros adversários, Pelé conseguia superá-las e marcar gols com muita frequência. Como Ronaldinho tinha um físico mais imponente, ponto para ele. Dribles. Os dois astros do futebol são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destacava mais na habilidade de driblar? Pelé, por exemplo, é um dos maiores dribladores da história, sendo pioneiro na criação de vários dribles. Um dos dribles mais icônicos de Pelé era a caneta, em que ele passava a bola entre as pernas do adversário, uma jogada efetiva para se livrar dos marcadores e mostrar sua superioridade. Outro drible muito usado por Pelé era a finta de chute, em que ele fingia chutar a bola em direção ao gol, mas no último momento ele mudava de direção. O repertório de dribles de Pelé era enorme, com movimentos que uniam muita técnica e agilidade. Ronaldinho, por sua vez, é considerado um dos maiores dribladores da história do futebol. Um dos seus movimentos mais icônicos é o elástico, em que ele estica a bola para um lado e rapidamente a puxa. O craque brasileiro também gostava da pedalada, uma técnica em que Ronaldinho simulava um chute na bola. Porém, com destreza e agilidade, ele utiliza movimentos rápidos dos pés para mantê-la dominada, confundindo e desestabilizando os defensores. A técnica refinada e magistral de Ronaldinho com a bola se tornou uma marca registrada e admirada ao longo de sua carreira. No FIFA, por exemplo, Pelé obteve uma pontuação de 97 em dribles, enquanto Ronaldinho tem pontuação de 92 nessa habilidade. Então, ponto para Pelé. Resistência.
Em termos de resistência física, ambos os jogadores sempre foram bons, mas quem conseguia se movimentar mais durante os jogos? Ronaldinho, por exemplo, era um jogador que conseguia ter uma notável resistência física, o que o permitia brilhar intensamente em campo. Ele conseguia criar jogadas e desequilibrar a defesa adversária, mesmo nos momentos em que demonstrava sinais de cansaço. Com base na distância percorrida nas competições em que participava, Ronaldinho possuía uma média de 8 quilômetros em uma partida. Por outro lado, na época de Pelé, o futebol era muito diferente. Apesar dele ter uma boa resistência física, essa não era a principal característica física exigida pelos jogadores em campo. Isso porque nos tempos dele, um jogador de futebol percorria somente uma média de aproximadamente 4 quilômetros por jogo. Como Ronaldinho tinha uma maior resistência, ponto para ele. Passe. Todo mundo sabe que os dois craques do futebol eram jogadores excepcionais, mas quem possui a melhor capacidade de realizar passes? Ronaldinho, por exemplo, é considerado uma grande referência nessa habilidade. O craque brasileiro conseguia colocar a bola exatamente onde seus companheiros de equipe precisavam para criar jogadas de gol, encontrando ótimos espaços e oportunidades valiosas para seu time. Ronaldinho era considerado um maestro do meio-campo, capaz de influenciar os jogos com sua incrível habilidade de passe. Além de toda sua excelente precisão em seus passes, Ronaldinho também conseguia fazer belíssimos passes, com efeito, curvando a bola em trajetórias imprevisíveis e enganando os adversários. O craque Pelé, por sua vez, era um jogador que tinha uma incrível habilidade de passe. Ele era especialmente habilidoso em passes curtos e médios, usando sua técnica para driblar adversários e fornecer belos passes. O brasileiro também se destacava em passes de longas distâncias, principalmente em situações de contra-ataque de seu time. Pelé também tinha uma boa capacidade de passar a bola em situações de pressão, o que o tornava um jogador valioso em momentos decisivos. No FIFA, por exemplo, Ronaldinho costuma ter uma pontuação de 91 em passe, enquanto Pelé ficava com uma pontuação de 93. Ou seja, podemos dizer que Pelé era provavelmente o melhor na habilidade de realizar passes. Assistências. As duas celebridades do futebol são muito conhecidas por serem jogadores habilidosos, mas quem possui a melhor capacidade de dar boas assistências? Ronaldinho, por exemplo, era um jogador que valorizava a construção de jogadas coletivas. O brasileiro era responsável por conduzir a bola com maestria, ao mesmo tempo em que criava chances para seus companheiros de equipe, desempenhando um papel de um meio-campista extremamente criativo. Segundo os dados disponíveis, Ronaldinho encantou o mundo do futebol ao realizar cerca de 187 assistências geniais em 500 jogos, uma boa média de 37 assistências a cada 100 partidas disputadas. O Rei Pelé, por sua vez, conseguia criar boas jogadas que resultavam em gols para seu time. De acordo com algumas fontes, estima-se que ao longo de sua carreira, Pelé fez um total de 362 assistências em 825 jogos oficiais, uma média de quase 44 assistências a cada 100 jogos. Um bom número de assistências considerando que ele era um atacante e que seu principal objetivo era marcar gols. E pelo fato de Pelé ter uma média muito maior, ele ganha facilmente esse round. Finalizações e gols. Todo mundo sabe que os dois atacantes eram especialistas em finalizações, mas quem será que possui a melhor taxa de conversão de gols? Ronaldinho, por exemplo, era um jogador muito técnico e criativo, com capacidade de inventar jogadas e finalizações improváveis. Sua habilidade em chutar no momento certo era impressionante, deixando os goleiros adversários sem chances de defesa. Ele era conhecido por sua habilidade de finalização com o pé direito, principalmente quando iria realizar as cobranças de faltas para seu time, o que frequentemente acaba resultando em gols espetaculares. Já durante toda a
sua carreira como jogador de futebol, algumas fontes estimam que ele marcou cerca de 313 gols em 500 jogos, representando uma boa média 63 gols a cada 100 jogos. Pelé, por sua vez, é considerado um dos melhores atacantes de todos os tempos. Ele tinha uma técnica de chute extraordinária, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo, conseguindo marcar gols de qualquer ângulo e distância. Pelé também tinha uma excelente capacidade de se posicionar, o que lhe permitia estar sempre no lugar certo na hora certa. Apesar de haver controvérsias sobre sua quantidade de gols considerando apenas os jogos oficiais, a FIFA contabiliza que ele já tenha marcado 762 gols em 825 partidas, uma impressionante conversão de 93 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Pelé ter um índice de conversão muito maior, ele ganha esse round. Prêmios. Os dois ídolos do futebol possuíam muito destaque em campo, mas qual deles possui conquistas mais relevantes? Ronaldinho, por exemplo, ao longo de toda a sua carreira, foi premiado com o título de melhor jogador do ano da FIFA 2 vezes. Porém, só ganhou uma vez o prêmio Ballon d'Or. Já nos clubes em que jogou, ele fica um pouco para trás, sendo seus títulos mais importantes a Copa Libertadores da América e UEFA Champions League. Jogando pela seleção brasileira, Ronaldinho se destaca mais, tendo conquistado a Copa das Confederações, além da tão disputada Copa do Mundo de 2002. Enquanto isso, Pelé foi um dos atletas mais premiados da história. Começando pelo Ballon d'Or, apesar de na época só competirem jogadores europeus, em 2015 foi feita uma revisão da lista de ganhadores utilizando as regras atuais, o qual colocou Pelé sendo premiado com 7 bolas de ouro. Jogando pelos clubes em que passou, o brasileiro conquistou 2 Libertadores da América e 2 Copas Intercontinentais. Já em Copas do Mundo, Pelé é disparadamente o jogador mais premiado de todos os tempos, tendo conquistado 3 Copas do Mundo para o Brasil. E não é à toa que o rei do futebol já foi eleito pela FIFA, o melhor jogador de futebol do século XX. Com tudo isso, não restam dúvidas de que Pelé foi o jogador mais premiado. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol foram nomes de peso para os times que jogaram, mas qual deles foi o mais valioso e requisitado pelos clubes? Pelé, por exemplo, foi o atleta mais bem pago de sua época, possuindo um contrato de 2 milhões de dólares anuais, um valor muito abaixo da quantia que os jogadores recebem atualmente. Mas segundo algumas estimativas, se Pelé atuasse atualmente, seu salário seria um dos maiores do mundo. Ronaldinho, por sua vez, viveu o auge de sua carreira jogando no Barcelona. Isso porque ele foi considerado 2 vezes o melhor jogador do mundo, o que acabou aumentando seu salário exponencialmente. Nessa época, ele era considerado o jogador de futebol mais bem pago do mundo, recebendo um salário de 10 milhões de dólares por temporada. Agora falando de sua transferência mais cara, Ronaldinho teve seu recorde em sua ida para o Barcelona em 2003 por cerca de 32 milhões de euros. Como Ronaldinho foi mais valioso em sua época? Ponto para ele. No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Ronaldinho contra 5 pontos para Pelé, sendo ele o vencedor dessa disputa. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.